Iniciando hoje mais um episódio do podcast IBFcast. Hoje, fazendo um episódio para o CQC de Empreendedorismo e Gestão. Estou aqui com o meu amigo Eric, também membro do CQC, advogado e empresário com longa trajetória no setor esportivo. Foi coordenador de contratos e registro do Curitiba Futebol Clube. É membro da Comissão de Direito Desportivo da OAB Espírito Santo e procurador do TJD Espírito Santo. Estou aqui também com Tito, meu amigo e também membro do comitê do CQC do IBF. É empresário no ramo de entretenimento e seu grupo entrou como investidor na SAF do Rio Branco, a primeira SAF que aconteceu aqui no Espírito Santo. Os nossos convidados são Renato é CEO da T2R Esportes, empresa que está comprando a SAF do Rio Branco, como mencionei, a primeira do Espírito Santo. Obrigado, Renato, por ter vindo. E Pedro Lang, diretor de distribuição da Valor Investimentos, um dos escritórios que participou da distribuição da tese do Curitiba. Muito obrigado a todos pela presença, por terem vindo. Para o ouvinte acompanhar, esse é o segundo episódio de uma série que a gente está fazendo. Na série anterior, a gente contou com uma abordagem muito interessante, nivelando todos os conceitos relacionados a essa novidade no futebol brasileiro, que é a SAF. Eu queria pedir ao Eric para fazer um breve resumo, os ouvintes acompanharem e a partir disso a gente começar a nossa conversa. Opa, obrigado, Gilvan. É uma alegria imensa, uma satisfação estar contigo aqui, com o Tito, Pedro, Renato. E até hoje estou lá de cá, do seu lado. Estava do outro lado lá, agora estou aqui. Prazer imenso. E vamos lá, então. Só para dar uma contextualização do que a gente conversou com os convidados aqui, a gente ter essa interação, porque aqui, gente, é um bate-papo. Essa é a ideia, né, Gilvan? Feliz que o Tito está aqui também no nosso CQC também, hoje com a gente. Basicamente, a gente comentou sobre a SAF, né? Tem um pouco mais de um ano da legislação da SAF. E isso, para a gente que trabalha também nessa parte empresarial de gestão, sempre foi algo muito importante que a gente sempre visualizou no futebol. Por quê? É a gestão profissional, com compliance, com metodologia, com processos internos, tudo bem definido, né? Então, quando a gente fala sobre a SAF, o mecanismo da SAF, a lei da SAF, para quem está acompanhando agora a gente aqui, nesse episódio não teve oportunidade ainda de ver o episódio anterior, é essa contextualização o que é a SAF, né, Gilvan? Vamos lá, rapidamente. Sociedade Anônima do Futebol. Então, a gente está falando sobre uma sociedade anônima. E, basicamente, me pergunto algumas vezes, Eric, o que diferencia? Por exemplo, o próprio Rio Branco agora, que está falando do Curitiba, que eu tenho um carinho especial por ter trabalhado lá, é porque você tem dono. Eu falo simples, vocês têm dono agora. O clube tem dono. E, ao ter dono, você tem todo um mecanismo, toda uma sequência de dados, enfim, de documentos também, todos os processos internos que você precisa seguir. Então, feito esse esclarecimento que eu acho que é cabível até para a gente poder começar a conversar aqui e contextualizando vocês dois aqui agora, que eu fico muito feliz. Primeiro, eu estou no Espírito Santo, minha esposa é capixaba, já tem um tempo que eu estou aqui, eu gosto muito do estado, sinto aqui em casa, literalmente, e é com muita alegria que eu vejo, tá, Renato? Esse movimento, até porque eu participei brevemente, até a gente comentou no episódio anterior. Você também, né, Tito, que está envolvido já também nesse processo junto com o Rio Branco. O Rio Branco de Venda Nova do Imigrante, em 2020. A gente teve essa pequena situação na época da pandemia, um cliente meu japonês que teve uma ideia, ele ia fazer só uma situação específica de categoria de base, mas por motivos assim, específicos do campeonato. E ele fez I want to gamble, eu quero, né, fazer alguma aposta no sentido assim, mais de tentar algo também no profissional. A gente conseguiu até na época lá, o primeiro título da história do clube. Foi um momento que em 2020, 2021 que a gente esteve lá, consegui entender um pouco melhor o futebol capixaba, e ali eu sempre falo com o Gilvan, com meus amigos aqui, que é o quê? É oportunidade, eu vejo como oportunidade. Ainda penso dessa forma, os carros que você mencionou aí, a gente nada mais faz do que tentar ser uma situação de ajudar, somar, que eu acho que esse é o caminho. Então não vou ficar prolongando muito falando agora de mim, quero saber de vocês, tem muitas perguntas também. E só para fechar do Curitiba, que é muito importante também, que eu comentei, que eu trabalhei lá em 2009. Como ele mencionou aqui, tem um carinho, enfim, tem uma sequência até hoje lá no Paraná, em Curitiba, com o escritório lá, enfim. E esse movimento do Curitiba
junto a essa participação de fundos na SAF, foi algo pioneiro, né? Então isso para mim ficou muito feliz. E vocês aqui vão poder conversar um pouco mais com a gente sobre isso. E já cadê o link aqui, Curitiba, SAF, enfim, tudo. Pedro, é isso que eu queria entender já para começar você conversar com a gente aqui e botar a conversa da SAF aqui. Como é que você consegue, primeiro, o que você pode falar, obviamente, né? Desse movimento do fundo participando da SAF, como é que aconteceu essa movimentação, que é algo para mim sempre natural, que eu até já mencionei, que é a entrada na bolsa, é um movimento que a gente já vê para o futuro próximo, mas como é que foi esse movimento, como é que foi essa conversa, como é que é isso e onde você consegue enxergar não só de investimento para a pessoa física, para quem quer entrar no negócio, mas enfim, dá uma palhinha para a gente sobre essa parte do fundo de investimento dentro da SAF. Obrigado mais uma vez por vocês estarem com a gente aqui. Ótimo, eu que agradeço o convite, a Eric, Tito. Prazer estar aqui com você, Renato. Acho que é legal falar que quando a gente fala de fundo, o fundo ele só existe porque tem um cotista, que é o dono da cota, que tem interesse em explorar economicamente aquele ativo que o fundo investe. Tem fundo de renda fixa, fundo multimercado, fundo de ações, tem fundo de private equity, que tem geralmente um mandato específico, para comprar uma tese. Tem fundo de PCH, que é Central Hidrelétrica, e agora a gente está começando a ver, né? Acho que talvez o primeiro veículo seja esse, o fundo brasileiro, capitaneado lá pelo time da Tricorp, que nasce com o objetivo de comprar futebol. Então eu acho que as pessoas físicas, as pessoas jurídicas que investem nesses veículos estão querendo se aproveitar da oportunidade que, a meu ver, cada vez mais nítida, cada vez mais clara, principalmente depois da questão da lei, que surgiu na organização dessas empresas que antes eram um pouco menos organizadas do que a gente costuma ver em outras empresas, em diversos outros segmentos da economia. E acho que como você, Eric, eu também enxergo dessa maneira. A gente vê alguma ineficiência em uma indústria ou em uma empresa, a gente pode ficar triste, pode chorar ou a gente pode explorar, né? Acho que os fundos eles vêm na linha de tentar melhorar essas empresas e, obviamente, se beneficiar disso economicamente no horizonte de 5, de 10 anos, né? E acho que a questão do futebol ela é muito interessante porque ela é passional, né? Eu mesmo sou tricolor, sou fluminense de coração, tô todo envolvido com coxa aqui, acho que agora meu segundo time é o coxa, né? Terceiro é o Rio Branco, mas apesar de ser passional, é um negócio. E no mundo a gente vê como negócio, né? Você estava falando de IPO, de negociações em bolsa, acho um movimento natural. Talvez em 5, talvez em 10 anos a gente vê um time brasileiro na Bolsa Brasileira. Lá fora você tem o Manchester United, outros times. Itália, bastante. Tem muito time na Itália que é listado na Bolsa. Acho que no Brasil não tem por que ser diferente. São empresas que têm faturamento alto, têm possibilidade de gerar resultados legais, caixa. Acho que agora com a lei da SAF, com a renegociação das ligas, existe um espaço gigantesco para melhorar esses números e a Bolsa acho que é um caminho natural. Então, do nosso lado aqui, primeiro, fico muito feliz em participar da revolução da indústria, da organização da indústria. Acho que isso tem muito valor. E para os cotistas, acho que é uma grande oportunidade de investir numa coisa totalmente diferente das que eles têm hoje nos investimentos que são mais comuns, nos investimentos tradicionais. Acho que essa oportunidade ela é vista com muito bons olhos. Não à toa a gente conseguiu colocar um fundo de um tamanho relativamente grande e muito provavelmente outros virão, assim como o do Rio Branco, de outras SAFs, talvez SAFs não de controle, SAFs sem controle. Acho que é só o primeiro passo dessa indústria que tem tudo para poder deslanchar nos próximos anos. Acho interessante o seguinte, na verdade, dado o cenário anterior à lei, que fazia com que o cenário era um cenário não muito aberto para o mercado, o que está acontecendo é o acesso do mercado, né? Por problemas de governança e gestão, ou uma baixa maturidade nesses elementos, o mercado não via como essa oportunidade que agora está se abrindo. E aí o que eu queria puxar é o seguinte, que o mais interessante desse episódio nosso é que a gente tem um olhar muito forte de finanças de investimento e, como o Pedro bem disse, o que o mercado compra é uma tese, né? E aqui a gente trouxe também o case, né, da SAF do Rio Branco, que é uma dessas teses. Então, queria trazer para o Renato, depois eu vou puxar a sua participação nisso também, Tito, mas queria trazer para o Renato o seguinte, como é que foi esse movimento de vocês levantarem, então, a tese do Rio Branco como um clube que já é tradicional
mas agora entrando nessa nova onda de modernidade que a SAF permite. Como é que foi o histórico? O que você puder contar aí de bastidores, de tese, de gestão, de visão de negócio, e como é que vocês estão enxergando hoje os próximos passos aí? Show. Obrigado pelo convite, né? Gilvan, prazer estar com o Eric, Tito, Pedro. Falei que eu sou muito ruim com nome, mas deu certo. A gente, em primeiro lugar, né, começamos a estudar o mercado capixaba no geral. Então a gente falou quais são as oportunidades, quais são os clubes, né? A gente tinha como premissa que fosse Espírito Santo, né, porque a gente entende que o futebol é uma indústria muito importante que gera muito impacto na vida das pessoas. Talvez aquela que mais influencia na vida, no dia a dia das pessoas. Então a gente tem naquela paixão no entretenimento, então a gente falou, cara, tem uma demanda reprimida absurda, porque as pessoas gostam de futebol. A prova disso é quando o Flamengo vem para cá, dá 20 mil pessoas no estádio, e quando joga um time capixaba, dá 100 pessoas. Eu não tenho números, dados, mas assim, dizem que o capixaba é um grande consumidor do produto futebol. Sim. Porém, por questões aí culturais, né, e de relevância dos próprios clubes, esse mercado consumidor se voltou muito para o Rio, né? Então as pessoas são... Você vê as caravanas, né, Gilvan? Você fala de Flamengo aí, quantos e quantos você tem jogos no Rio que as pessoas vão? Sim, e a gente fez essa estruturação, eu vou contar um pouquinho sobre isso, mas com os mesmos responsáveis pela SAF do Botafogo. E a gente sabe que a torcida capixaba do Botafogo é uma das mais representativas dentro do sócio-torcedor. Então, depois do Rio de Janeiro, tem ali Brasília, Juiz de Fora, Vitória, que são os lugares que têm conexão cultural muito forte com o Rio de Janeiro, e assim, é muito representativo. Então, a gente tem um público, um estado com 4 bilhões de habitantes, com potencial, né, de consumo muito alto, tem uma qualidade de vida enorme e não tinha um clube de futebol. Então a gente tinha essa tese Espírito Santo, começamos a estudar os alvos até que a gente definiu que o Rio Branco seria a melhor oportunidade. A gente tinha uma premissa importante também, que era um clube com história, então a gente queria um clube que tinha uma relação com uma comunidade, né? E o Rio Branco é um clube de maior torcida, é o maior vencedor, é um clube de 110 anos, então assim, é uma história muito rica, né? Que até... quando a gente se aprofunda, a gente vai entendendo cada vez mais o tamanho do desafio e o tamanho da responsabilidade. Mas foi um pouco dessa junção de acreditar na tese do esporte, na tese do futebol, do Espírito Santo e no clube com história. Foi assim que a gente chegou no Rio Branco. Deixa eu pegar o gancho para depois voltar para você contar do case, mas eu acho que sua fala foi muito boa, porque então vocês estruturaram a tese, né? Sim. Tito foi uma das pessoas que, de alguma forma, com o grupo dele empresarial, acreditou junto com vocês. Sim. Como é que foi, Tito, sua experiência de enxergar a tese estruturada e vocês, com base nessa ideia, falar, cara, eu como investidor, e aí depois o Lang, se quiser comentar também, porque talvez a gente aqui, esse é um ponto interessante também, que a gente tem níveis diferentes de tamanho de investimento. Quando a gente fala de um fundo de private equity, é uma estrutura um pouco diferente. Depois a gente pode aprofundar nisso. E aqui, investidores mais, pessoas próximas, né, se aproveitando da tese da comunidade. Como é que foi a entrada e para vocês comprarem essa ideia, Tito? Pessoal, primeiramente, boa noite aí. Obrigado pelo convite, né? Pessoal aí que pode contribuir muito. Hoje eu estou mais de palpiteiro aqui, né? Tô meio de tanta fera aqui que entende muito. Mas, cara, eu sou um amante muito grande, assim, do entretenimento, né? O futebol é entretenimento, né? Então isso já casou desde o início, né? Quando o Renato trouxe a ideia pra gente. E nós, os meus sócios, a gente é extremamente apaixonado por futebol também, né? E como você falou, nós somos do Rio, a maioria dos sócios são do Rio, todo mundo tem seu time carioca, né? Mas um sócio que é capixaba aqui, ele também torce pro time do Rio. Então, exatamente por não ter aqui um ecossistema de times relevantes que as pessoas possam se engajar, né?
mas que hoje a gente espera mudar com esse cenário. Então, quando o Renato veio com a ideia, apresentar a ideia pra gente, foi assim, casamento em 5 minutos. A gente não pediu nem namoro, vamos casar logo, e foi realmente muito rápido. Por isso, por a gente acreditar. E o Renato também chegou na gente, pessoas que sabem agregar a paixão das pessoas pelas nossas marcas. A gente, modéstia à parte, a gente soube fazer isso nos nossos negócios, aqui em Vitória. Fora também, a gente tem negócios fora. E a gente sabe agregar realmente esse ecossistema da pessoa se envolver com a nossa marca, se envolver com o time ali. Então, eu acho que a gente pode agregar nisso, como o Renato acreditou na gente. E eu acho que esse bloco dos fundadores é exatamente isso, né? Agora, a questão da Private Equity é uma outra história, mas essa questão desses blocos fundadores, eu acho que são pessoas que teriam como agregar como comunidade, né? Como o Renato ainda vai explicar melhor sobre isso, mas como comunidade ali, vamos abraçar esse time aqui, vamos estar junto, igual a gente abraça lá, igual eu vou mensalmente lá atrás do Flamengo, vamos trazer essa galera, vamos fazer essa engrenagem funcionar aqui dentro do estado, né, que eu acho que faz muito sentido. Então foi mais ou menos isso, não teve muito, não tem uma história bonita para contar não, foi namoro, vamos casar, nem pedir namoro não, então foi mais ou menos isso. Legal você ter comentado isso, Tito. A gente, quando avaliou lá a tese do Curitiba, o time da Tricorp principalmente, tem um fator muito interessante, que a torcida do Curitiba é uma torcida endêmica. Estava até conversando com o Eric. É uma torcida endêmica. E talvez para o Rio Branco seja uma oportunidade muito grande virar o representante do futebol capixaba, né? E aí talvez o efeito de beber água limpa, né? Eu me vejo indo ao estádio torcer pelo Rio Branco contra um time de fora. Hoje, talvez eu não vou contra o Real Noroeste, contra um outro time daqui do local. Mas, pegar um Botafogo, pegar um time de fora do Espírito Santo, eu me vejo indo no estádio, comprando camisa. Então, essa questão que você falou dessa falta de ter o símbolo, de ter uma primeira oportunidade, talvez isso possa ser um fator que, quando a gente olhou para o Coxa, a gente viu como um fator positivo. Você tem lá uma torcida cativa, está na região, está concentrada. E aqui no Rio Branco, apesar de a gente ter uma torcida já grande, acho que tem uma capacidade de absorver muitas pessoas que não torcem, e outras pessoas que torcem para os times daqui que poderiam se solidarizar com o desempenho esportivo. Porque assim, só para linkar também com finanças, como talvez a gente já esteja alinhado, mas para o ouvinte, quando a gente fala de torcida, também tem uma relevância muito grande, porque torcida é um ativo, né? Sim. Torcida é um ativo que gera recurso, gera sócio-torcedor, compra produto, né, licenciamento, receita com bilheteria. Então, assim, o fato de você ter um engajamento da comunidade da torcida, a gente não está falando só por ser bonito ou por ser legal, é porque isso aqui é negócio e a torcida como ativo, quanto maior e mais engajada ela tiver, mais receita ela vai dar para o clube, né? Total. E a ideia do Rio Branco é exatamente essa, é ser o clube de todos os capixabas. Então, como tem uma falta de identificação muito grande com os clubes locais, a gente entende que todo mundo é um potencial torcedor, um potencial cliente. Então, quando a gente fala de criação de plano sócio-torcedor, eu não preciso focar só naquele fanático ali que frequenta os jogos, que é um público, né, um público menor, mas eu tenho uma possibilidade de criar uma conexão com toda a comunidade. Então, como que eu faço para conectar todas as vantagens, né, que a gente consegue criar para ele se relacionar com o Rio Branco? Mesmo aquele torcedor que não torce para o Rio Branco, ele torce para o Flamengo, mas ele vai falar, domingo tem um jogo do Rio Branco, eu não posso ir no jogo do Flamengo porque eu tenho que viajar, mas eu posso pegar meu filho, pegar o carro 20 minutos e estar no Kleber Andrade, que é um estádio maravilhoso, e estar junto dos meus amigos, né? Então é relacional. Então, na hora que a gente olhar, fala, talvez o jogo ainda não tenha a qualidade que eu espero, que eu esteja acostumado, mas eu estou com meus amigos, eu estou com a minha família, e eu não posso fazer isso com os times do Rio de Janeiro, os times de São Paulo, os times de Minas, né, que compõem essa massa. Quando a gente linka o entretenimento com o esporte, é um pouco disso, né, Érica? Assim, não é só o esporte. Então, como você falou, a pessoa ir com a família, ir para se divertir. Então, é o lado do entretenimento, que também é um mercado muito alto, muito grande. É bem isso, que eu sempre comento até com o Gilvan e nas aulas que eu leciono também. A gente fala que é o sportainment, né?
Porque você tem o esporte e o entretenimento. É isso que conjuga hoje como business, que é o esporte, como o futebol que é. Então até a gente brinca da ESPN, né? As pessoas brincam da próprio canal. O E na frente ali é de entretenimento. A gente brinca muito mais que do esporte. Então é interessante você comentar essa parte toda, por quê? E eu acho que é um legado que vocês vão começar a buscar nesse sentido, que não importa também, não faz sentido um time só forte, por exemplo, para você ter um produto, como até uma liga, que a gente vai poder comentar mais depois, interessante. Eu falo pelo lado do Curitiba. Não é interessante para o Atlético, eu sempre converso com meus amigos atleticanos sobre isso, uns entendem, outros nem tanto. Mas a situação de ser um Atlético tão acima no Sul-Americano, na Copa do Brasil, e o Curitiba está numa situação não tão igual. É ruim. O próprio Paraná Clube, que era o terceiro clube lá, que agora na segunda divisão do Paranaense. Então, é o produto mesmo. Você tem que saber valorizar. Quando você fala isso, eu vejo pela minha filha. Que ela fala, papai, quando é que você vai levar no estádio aqui no Espírito Santo? Eu estou pensando como é que eu vou fazer. Né? Tô organizando, mas é uma oportunidade. É o produto sendo bem feito, um match day legal, o que você traz de diferente, é um produto, uma camisa, algo. É um marketing, é que você fala. Que o futebol, não me alongando, é o seguinte, você sabe as receitas que você tem, né? Transferência de jogador, de transmissão, algo de mecanismo de solidariedade que você tem, e sócio-torcedor. Então, é muito simples, não vai sair disso aqui. Então, você consegue mensurar e em cima daquele trabalhar, né? Eu acho que é isso que vocês estão querendo até. É interessante vocês até poderem explicar isso, que é muito além só do time que você está fazendo. Tem toda uma estrutura, que até porque na SAF, você puder até comentar, tem a ver com o investimento que você tem que fazer em estrutura, de CT, você puder até falar sobre isso. E a ideia é exatamente essa. Imagina que hoje o Rio Branco não joga a Série D do Campeonato Nacional. Então eu tenho um ponto aqui desse negócio que é o sucesso esportivo. Isso fatalmente vai levar tempo. Não tem como eu chegar na Série B, na Série A em pouco tempo. Mas pode ser legal a experiência amanhã. Então você pode querer ir no jogo amanhã porque a logística é legal, seus amigos estão lá, você vai ser bem recebido, você vai comer alguma coisa legal, você vai ter a camisa, é uma camisa de qualidade. Então você se sente pertencente a uma comunidade, tem um orgulho de ser capixaba, que eu acho que a gente perdeu muito isso. Eu como capixaba posso falar, eu acho que muito por essa falta de conexão com o esporte. Então a gente não tem um sucesso esportivo, né, um histórico de sucesso esportivo no estado, então a gente teve que se conectar esportivamente com os times do Rio. A gente perdeu um pouco dessa cultura como capixaba, com essa identificação como capixaba, e eu acho que o esporte é capaz de fazer isso. Então o nosso desafio eu tenho um sucesso esportivo, que é um desafio que vai levar tempo fatalmente, mas o produto pode ser bem cuidado a partir de agora. Então, como que a gente cuida comercialmente? Como que a gente cuida do match day, né? Que é esse dia de jogo? Como que a gente cuida bem do nosso material esportivo, né? Como que a gente aumenta os pontos de venda? Como que a gente se conecta todos os dias com esse torcedor? Então, esse é o trabalho, né, que a gente vai fazer. Tem um compromisso de investimento de longo prazo. Então, tem um investimento ali planejado de 50 milhões em contrato por 10 anos. A gente tem que construir uma estrutura no centro de treinamento, né? Investimento de 10 milhões, isso em contrato também. A gente tem compromisso de folha mínima, né? Então, a gente tem... Imagina que, só contextualizando, quando começou esse negócio, eu não entendi muito de futebol, né? Eu entendia de gestão, de varejo, né? Que era tecnologia, que era a nossa indústria. Eu fui lá e trouxe a Matix Capital, que foi quem fez a estruturação da SAF do Vasco, do Botafogo, da América de Natal, para me ajudar. Como é que é esse bicho de futebol, né? Como é que são os números, quais são as folhas vencedoras? Então eu tenho um benchmark, um histórico ali de 10 anos, eu falo, uma folha X, você vai brigar todos os anos para chegar na Série C. Com uma folha Y, você briga todos os anos para ir na B. E aí a gente estruturou dessa forma. Então, em contrato, eu vou ter essas folhas, né, que eu tenho que cumprir, com o objetivo do clube associação, que é o quê? Ter sucesso esportivo. Então, a gente está muito alinhado, né? Eu só tenho sucesso financeiro se eu tiver sucesso esportivo, que é exatamente o que o clube associação espera. Então, é um projeto, né, que é muito alinhado, né, o investidor, né, a SAF, com a associação, que ela se mantém. Imagino que você já tenha explicado isso, mas a associação continua viva. Isso aí. Ela tem 10% do capital da SAF, então é uma parceria, uma sociedade de longo prazo que a gente não vive um sem o outro. Um dos desafios, pegando essa questão da expectativa de prazos, né? Um dos maiores desafios também, aí puxar você novamente para a conversa, Lang, porque assim, o torcedor é apaixonado, né? Então, o torcedor quer resultado imediato, ele quer o time dele vencendo. E esse lado do investimento, o próprio resultado esportivo não vai ser imediato. E o lado do investidor, o investidor talvez tenha menos emoção, às vezes nem tanto, né? Mas
Mas o investidor, quando compra a tese, ele já sabe. Esse é um ponto, né? Assim, não são teses curtas, como geralmente não é um private equity, né, Lang? Puder explicar pra gente um pouco essa curva? Geralmente os fundos que investem nesses ativos ilíquidos, eles têm tese de investimento de no mínimo 10 anos. Então, não é para amanhã, não é para daqui a 2 anos, não é daqui a 3 anos. É um investimento de 10 anos, né? A gente brinca que você botou dinheiro, você vai perder dinheiro. Porque você começa, você traz dinheiro para o fundo vai investir. No nosso caso lá, assim como vocês, a gente tem um compromisso de fazer um CT fora da cidade, lá numa zona um pouquinho separada, num lugar muito legal, reformar o estádio. Obviamente você vai ter gastos com folha de jogador. Curitiba já anunciou algumas compra intenções, de jogador. Compra de jogador. Você tem um objetivo desportivo, né, que o Renato comentou muito bem. Apesar de ser um fundo de investimento, é um time, né? O time ganha dinheiro, além de outras formas, ganhando títulos, lutando por títulos, tendo uma boa exposição de marca. O core business é o esporte, né? É o esporte. Querendo ou não, você tem que investir no esporte, né? E acho que a SAF, ela nasce, pelo menos a SAF do Coxa, acho que a SAF do Rio Branco é a mesma coisa, nasce com o objetivo de investir desportivamente para colher os frutos lá na frente. E os investidores chegam alinhados com essa tese. Obviamente, a porta de saída não é tão óbvia. Você vai entrar num investimento que vai durar, muito provavelmente, uns 5, 6, 7 anos. Depois disso, a gente vai começar a pensar em janela de saída. E os fundos, eles nascem com essa cabeça. Estruturar um negócio, tornar uma empresa rentável, um clube que esteja desportivamente bem, porque, obviamente, se tiver um clube que não está indo bem desportivamente, a empresa muito provavelmente não vai ser rentável. E lá na frente você procurar outras alternativas de trazer retorno também para o investidor. Óbvio que o torcedor vai ser beneficiado. Poxa, o pessoal lá do Curitiba tem um post que para mim é muito emblemático, né? Você entrava na rede social no dia que foi aprovada a SAF pela associação, o renascimento do Coxa, o Coxa saindo das cinzas, assim. Acho que isso é muito marcante, né? O torcedor depositando a confiança num veículo, numa nova empresa, obviamente com o objetivo desportivo, né? E acho que naturalmente os clubes que vão se organizar antes vão colher esses frutos, né? A gente tem o caso do Botafogo, que é emblemático de sucesso desportivo. Obviamente não é por acaso, é de gestão, é de investimento, é de um trabalho bem feito. E naturalmente outros casos vão surgir. Espero que o Rio Branco seja um, espero que o Coxa seja outro, mas acho que os investidores estão muito alinhados, tem um horizonte de investimento mais longo, não tem ansiedade daqui a 2 ou 3 anos pensar em negociar o fundo ou negociar o clube. Acho que é uma construção de longo prazo, a performance esportiva é um pilar importante, a empresa, o clube, a SAF estar saudável é muito importante. A gente viu os clubes hoje, às vezes, tomando decisões equivocadas do ponto de vista financeiro, metendo os pés pelas mãos, fazendo apostas muito grandes. As SAFs muito provavelmente não farão isso, e isso lá na frente acho que leva a uma performance esportiva mais constante e um resultado financeiro melhor. Não, mas é interessante, Gilvan, que ele está comentando, que eu falo muito aqui entre a gente aqui. É que você comentou, a gente pensa como empresa. Eu já falei várias vezes, por exemplo, o Campeonato Português, que a gente tem muita proximidade. Você, enquanto clube no campeonato, você sabe o seu campeonato. Não, meu time vai ser para Champions, eu tenho aqui para sexto, talvez entrar na Europa League, eu sei que vai ter um dinheiro aqui que pode fazer meu orçamento tal, Conference, não, eu luto para não cair, que é onde está bom, que a gente sabe que a receita é diferente. Então, é essa cabeça que eu sempre falo, o pessoal na SAF, na gestão diferenciada de compliance, até onde vai ter ou não, eu faço minha tese de mestrado também em cima disso, né? Da torcida até da organizado com as SAFs. Então, até eu estou estudando muito isso. Desse casamento ou essa ruptura, no sentido de você com essa visão correta de compliance, fazer o certo da gestão, meu orçamento é esse, eu estou buscando isso, meu campeonato é esse, e o torcedor, que é a coisa da paixão, ele entender até que ponto aquilo... Vamos citar nomes, enfim, a gente sabe quem vai falar aqui agora, o time do Rio, enfim. Eu vou colocar o Renato numa saia justa daqui a pouco, aí eu vou segurar. O time do Rio, por exemplo, que não sei até que ponto... Não, meu orçamento está aqui, vou gastar tanto. Aí começa a dar o desespero, e é uma questão que a gente tem no mestrado falando sobre isso, até que ponto o dinheiro que está sendo posto estava calculado ou é um dinheiro de desespero. Aí fala, se é um dinheiro de desespero, cadê a gestão? É uma gestão diferenciada? É um compliance do futebol? Uma tese nova? Então, isso é importante, isso é até interessante de entender, né? Como é que essa situação vocês conseguem, tanto do investidor, do fundo, e vocês já também na gestão, ter esse casamento, né? Saber lidar com essa paixão
que nem sempre é ligado ali ao que vocês querem fazer realmente na gestão, né? Eu acho que tem um ponto-chave, né, para esse sucesso da relação entre as partes, que é de comunicação. Perfeito. Então, quando você é claro nos seus objetivos, você é transparente, você resolve esse problema. Se eu chegar para a torcida do Rio Branco e falar, em 3 anos eu estou na Série A e vou para a Libertadores, ele vai esperar isso. Se eu falar que o objetivo é reconstruir o clube, né, é tirar um clube que estava perto de morrer, né, que era o ambiente, né, do futebol capixaba, e eu vou recolocar ele no lugar que ele deveria estar, né, que é em 7 anos eu estar brigando para estar na Série B, eu estar consistentemente jogando na Série B, que é um campeonato já super legal para o nosso cenário. Eu vou ter um alinhamento entre as partes. Então, quando a gente olhou o primeiro movimento de SAF, teve o John Textor que falou que tinha mais dinheiro que o Barcelona. Isso deu muito problema pro Botafogo. O Vasco, que eles falaram que nunca mais vai jogar contra o Flamengo com um orçamento menor. Então, quando você fala isso, você está desalinhado, você enfrenta um problema gigantesco que é muito difícil de contornar. Então, eu acho que o nosso papel sempre foi de ser transparente para a torcida. Olha, não tem rios de dinheiro, a gente não vai fazer mágica, a gente vai fazer um plano com muita responsabilidade para, com o passar do tempo, com gestão, com investimento naturalmente, a gente colocar o Rio Branco onde ele deveria estar. Então, o nosso plano não é chegar na Série A. Quer dizer que a gente não vai chegar? Eu espero que não, eu espero que a gente chegue o quanto antes. Mas o nosso plano é chegar na Série B. Né? E chegando na Série B, a gente pode pensar no movimento de nova captação de investimento, ou quem sabe um novo investidor que seja capaz de levar o Rio Branco até lá. Então, eu acho que isso é muito importante e é chave para resolver esse problema. Feliz, hein, cara? Feliz por estar escutando aqui. É algo, né? Você também pode comentar. Eu acho que é exatamente isso. Tem que alinhar expectativas de verdade, assim. Porque, como foi falado aí, a questão do Vasco, eu ia citar exatamente esse ponto. E, às vezes, as pessoas têm que ver um resultado rápido, né? O torcedor, ele é apaixonado, ele quer um resultado rápido. Mas, às vezes, tem que tomar um remedinho amargo ali, um pouquinho antes, para depois você ver a coisa acontecendo lá na frente, como aconteceu com o Botafogo mesmo. No início foi meio conturbado, a questão da SAF, e agora parece que as coisas... Não foi nem na semifinal do Carioca. Chegou na semifinal do Carioca. Exato. Imagina isso. O Luiz Castro, que foi embora agora, queria ser mandado embora aquela hora ali. A torcida queria a cabeça dele, né? Então, e como a questão do Flamengo também, que não é SAF, mas também tomou um remédio amargo lá atrás também, para se reestruturar e para virar o que virou hoje. Então, é difícil. Quando você trabalha com paixão, é realmente complicado, mas é isso. Acho que é exatamente. O ponto é alinhar expectativas para ninguém achar que o Rio Branco, ano que vem, está jogando lá em Quito. Não, e acho que o que o Renato colocou vai ser muito delicado para todos os times, porque quando você é só CEO de uma empresa, teu compromisso, obviamente, é com o fornecedor, é com o funcionário, é com o credor, mas principalmente com o seu acionista, né? Você representa o acionista. O CEO da SAF, ele representa o acionista e cara, ele vai ter um acionista ali chato que é o torcedor, né? Então, é um stakeholder diferente, né? É um stakeholder diferente, um stakeholder que faz barulho. Você vê a questão do Vasco aí, o torcedor tá chateado. O clube, ele tem como ativos os jogadores, né? E aí você pega, às vezes, o torcedor meio magoado, pega um jogador e o próprio torcedor deprecia o ativo que ele tem dentro do clube. Então, é uma dinâmica muito delicada. Eu acho que os clubes vão ter que ter uma habilidade enorme. Acho que o fato da gente ter SAFs brasileiras é legal, porque a gente conhece já o nosso gado aqui, conhece nosso parquinho. Eu não sei se o investidor lá de fora está acostumado com esse nível de amor pelas instituições. Você vê os vascaínos fazendo protesto em inglês, uma coisa fantástica, assim, achei genial. Mas acho que os CEOs, as empresas, as novas SAFs vão ter que ter uma habilidade muito grande de lidar com os dois pezinhos, né? A performance, de curto prazo, principalmente, porque gera ansiedade, ou vão ter que se comunicar muito bem. Então, desejo boa sorte ao Renato e a todos os CEOs, mas acho que vai ser desafiador, né? Renato, eu queria fazer uma pergunta, voltando para o case. Vocês sentiram muitas grandes diferenças, ou não, né? Dentro que você puder falar também, que de repente não causa qualquer exposição, mas do que foi desenhado como tese inicialmente, na hora de estruturar o projeto, e quando vocês efetivamente entraram, não sei quanto tempo vocês têm, mas nós estamos contando em meses ainda, né? Não deu ano, né?
é muito comum para a gente que trabalha com gestão, e você também é um cara de gestão, muitas vezes a gente faz um diagnóstico da empresa, levanta um valuation, e quando você vai para uma due diligence, ou quando você efetivamente assume a gestão, você encontra alguns esqueletos, né? Você entendeu que uma coisa estava de uma forma e de repente você faz uma due diligence e entende ali, por exemplo, o passivo de uma empresa, né? Não estou falando do clube, de uma empresa, e aí quando você entra, aparecem novos passivos. Então, assim, sem expor nada que não possa ser, vocês enxergaram muita diferença do diagnóstico inicial, da composição da tese, para a operação mesmo, quando vocês assumiram você como diretor executivo, como CEO? Em primeiro lugar, a gente ainda está fazendo uma transição, então estamos nesse exato momento fazendo due diligence. Então a gente está lá realmente vendo se não tem nenhum esqueleto, mas sim, a gente está se surpreendendo positivamente. A gestão do Rio Branco dos últimos 2 anos, ela foi muito austera, porque realmente não tinha de onde tirar e o clube era isso ou o clube morrer. Então, ele conseguiu equacionar, né, grande parte das dívidas. Então, sim, a dívida do Rio Branco, ela é uma dívida equacionada, naturalmente tem um passivo ali, mas que a gente vai tratar com naturalidade, já sabia, e a gente está sendo surpreendido positivamente. Que bom. E os números do futebol, eles são números controlados, assim, você não tem muito para onde fugir, como ele bem falou. As linhas de receita são muito claras e as linhas de despesa também são muito claras, e elas são poucas. Né? Então, você tem custo lá com logística, você tem custo com folha salarial, você vai ter custo com uniforme, mas são poucas linhas, apesar de ter muitos desafios. Então, a gente não está sendo surpreendido com o DRE do negócio, né? Quando a gente olha lá as nossas receitas, os nossos custos estão exatamente como a gente esperava, e a diligência vai mostrar para a gente se tem alguma coisa que a gente não estava enxergando, mas a gente se preparou muito bem, né? Então, a gente ficou 6 meses estruturando a tese antes de efetivamente concluir a operação. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, um negócio... financeiramente para de pé, porque naturalmente que tem muita paixão envolvida no negócio de olhar para o esporte, mas se não parasse de pé financeiramente... o investidor quer saber qual é a TIR que vai me dar, né? Exato, e é exatamente isso. A gente partiu, cara, se não tiver uma TIR X que a gente determinou, não para de pé, né? É melhor investir em outro ativo, porque a exposição é muito grande. Então, quando a gente fala do custo de oportunidade, cara, toda a credibilidade que é construída pelos investidores, ela pode ser jogada no ralo porque você tem muita exposição. Então, tem uma responsabilidade dobrada nesse negócio, que não é só dar certo o investimento, mas tem uma responsabilidade com o nome de todos nós, de todas as pessoas envolvidas nesse negócio. Até física mesmo, né? Tipo, o futebol é uma paixão que às vezes extrapola, né, os limites, as pessoas extrapolam. Então, assim, tem uma exposição ali de não poder sair na rua, sabe? Como o jogador enfrenta. Em algum momento a gente está sujeito a enfrentar esse tipo de desafio, né? Então, tem uma responsabilidade dobrada nesse negócio. Então, por isso que a gente se preparou muito bem. Então, foram meses de estruturação para falar, em primeiro lugar, um negócio, para de pé, tem retorno financeiro. Qual que é o tempo que a gente está esperando retornar esse investimento, quais são as saídas, tem saída. Então, depois que a gente entendeu que era uma tese que fazia sentido, a gente olha para o lado, né, a gente sente o cheiro, né, e fala, pô, realmente tem uma mudança, agora é a hora mais arriscada, mas ao mesmo tempo tem as melhores oportunidades. Porque imagina que você tem um grande leque de oportunidades, que são as associações, mas que num próximo movimento, daqui a 5, 7 anos, se alguém quiser entrar no mercado, vai ter que comprar de uma SAF, né? Então, a nossa tese é, eu tenho uma associação, eu não tenho cash out nesse momento, eu não estou pagando, não estou comprando de ninguém, eu estou injetando num negócio que é nosso, mas que vira um ativo. Então, é um pouco da tese do Curitiba, do Botafogo, do Vasco. Alguns vão vender, outros não, né? Isso depende muito da tese de cada um, mas a ideia é que a gente tem um ativo muito desvalorizado, né, com cash-in, mas no próximo movimento, quando os próximos players quiserem entrar, sejam fundos, sejam pessoas, né, pessoa física, jurídica, elas vão ter que comprar de alguém.
né? Porque as melhores oportunidades elas vão acabar. Imagina que tem 20 clubes na Série A, 20 na B, 20 na C, né? Então são 60 oportunidades, a gente está no movimento já de Série D, né? Que aí já é a base da pirâmide, que são mais de 500 clubes, que é onde eu entendo que tem talvez as oportunidades maiores de upside. Porque, vou dar um exemplo, o Flamengo não vai multiplicar a receita por 50. O Flamengo está perto do teto. Mas o Rio Branco pode multiplicar a receita por 50. Pode multiplicar por 100. Desde que eu tenha sucesso esportivo. O risco é muito maior. E é até diferente, assim. Tá falando de private, aqui é mais venture capital. Perfeito. Aqui é mais venture. Então, assim, tem um upside muito maior, o risco muito maior, né? Então, são movimentos diferentes dentro desse mercado. A gente apostou num upside maior dentro do nosso estado, casou um pouco com o que a gente queria fazer. Então, por isso que esse é um pouco da nossa tese. É bem interessante que ele está comentando, Serna, porque eu estava escutando um dia desse o podcast do CEO do São Bernardo, que a gente conhece, assim, enfim. E é interessante porque essa coisa da D, tá na série D, como é que você faz esse movimento de ser deficitário, não é deficitário, aí onde entra o investimento, onde você vai esperar aquela curvinha de investir para depois tentar. Então, a minha visão que eu sempre penso também é vocês saberem, né, equacionar esse sucesso desportivo com o teu budget, com aquilo que você acredita e aquela noção exata daquela fórmula que você acredita que seja a correta a seguir. Porque, infelizmente, a gente vê exemplos de times brasileiros que o sucesso no campo causou invariavelmente uns rombos absurdos. Então, a gente vai comprar. E aí, quando a gente fala de estrutura, que eu converso muito aqui no Espírito Santo, que é mudar mesmo. Porque, por exemplo, venda de jogador, um exemplo bem rápido. Vou vender jogador, que é um ativo importantíssimo no clube. Mas se você faz os contratos que você não tem condições financeiras maiores de 3, 4 meses, eu falo assim com meus amigos, você vai vender quando jogador do Espírito Santo? Nunca. Porque eles estão contigo e tem um pré-contrato com outro. Porque você tem que saber essa lei. Aí como é que você faz? Você vai fazer a base. Mas eu tenho condição de fazer contrato longo. E aí como é que faz? Aí a roda não gira. Que aí não tem a base, você não consegue fazer nem uma solidariedade da vida, nem uma coisa ali para você botar para talvez um percentualzinho ali ou outro do mecanismo. Então, quer dizer, é interessante isso, quando a gente conversa, dessa raiz, né, de ter essa estrutura. Os times, dependendo da divisão e do desempenho esportivo, não tem nem calendário, né? Do Paraná agora que eu comentei, infelizmente. Tá na B do Paranaense, não foi para a semifinal, então ano que vem de novo só tem o quê? O Paranaense na Série B. Como é que você faz? Tem uma questão importante desse ativo, né, que no Espírito Santo a gente não consegue se aproveitar muito, que é o nível de competitividade. Então, é um valuation mesmo do ativo, né, como qualquer jogador de futebol é um ativo. Então, quando os grandes players vêm olhar esse ativo, ele fala, qual que é a minutagem desse jogador, né, com quantos gols ele já fez, mas qual competição que ele disputou. Então, quando a gente olha para um campeonato capixaba, para a Série D, qual que é o movimento que no primeiro momento você tem que fazer? Seus melhores ativos você empresta com opção de compra para um clube grande, ou ele vai em definitivo já com percentual definido, para aí sim, se o Flamengo, se o Curitiba conseguir vender, porque ele joga na Série A, você tem um volume de investimento maior, um volume de receita maior. Então é um pouco você entender o momento do seu produto, né? Não achar que vai nascer o Neymar aqui, eu vou vender por 150 milhões e vai resolver minha vida, porque isso não vai acontecer, né? Então você tem que entender qual que é o seu cenário para você tomar essa decisão, né? O próprio Curitiba, ele tem uma competitividade, né, hoje de não disputar uma Sul-Americana, que ele não vai conseguir vender o jogador no mesmo preço que o Flamengo consegue, né? Que o São Paulo consegue. Então, é um movimento que o Curitiba vai ter que construir e com menos tempo, a gente com mais tempo, para conseguir valorizar esse ativo e captar essa receita. Não, essa questão do jogador é importante, porque assim, apesar dos fundos, via de regra, tratarem como opcionalidade, né, a venda dos jogadores, todo mundo trata do mesmo assunto. Base, vamos investir na base, vamos tentar formar jogador, que seja num percentual de venda solidária, uma taxa de vitrine paga para o clube que vendeu, ou tenta no empréstimo. E aqui no Espírito Santo a gente tem um ativo de geração de jogadores que tem algum sucesso nacional, né? Tem o Richarlison lá no Tottenham, você tem N exemplos de jogadores que circularam nos campeonatos brasileiros, no Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. E eu não consigo lembrar de um exemplo de jogadores que vieram ou da Desportiva ou do Rio Branco, ou dos principais times daqui. Isso é muito ruim, né? O cara passa pelo time aqui do estado, vai direto para um time do Rio ou para um time que tem tradição de formação
E de lá parte, né? E acho que esse ponto, lá no Curitiba, por exemplo, é tratado como uma opcionalidade, mas é tratado com muita seriedade, né? Porque o clube tem um histórico de formação, o Alex lá atrás, mais recentemente o Rafael Veiga, que tá no Palmeiras. Agora você tem um craque, Vitor Ribeiro, tem um craque, o Aleph Manga ali, que não foi formado ali, mas é um ativo importante. Isso é muito importante, né? Como o clube vai conseguir gerar talentos, reter em alguma medida, vender no melhor momento. O Fluminense, o exemplo que eu dei, que apesar de não ser o time da conversa aqui, é um time que depende. O time começa o ano, preciso vender tantos milhões de folha para poder pagar conta. Se você olha para o tipo de gestão, não sei se faz sentido você olhar para o teu ativo, ver o quanto você precisa vender dele para poder fazer conta de despesa corrente, né? Então é um exemplo de coisas que podem ser colocadas em prática, tanto para melhorar o desempenho esportivo e acho que do ponto de vista econômico e financeiro tem um mar de oportunidades, né? Ô Lang, eu ia entrar no assunto com você, puxando o que o Renato falou, que é o seguinte, falar de valuation um pouco. A gente estava falando aqui de como que você olhando para Série D, Série C, você consegue enxergar talvez um range maior de oportunidades de como esse valuation pode subir, né? E até fazendo um ponto aqui, que o próprio produto Série B, Série C, Série D, possivelmente vai se fortalecer bastante. Porque vai ficar mais competitivo, vai ficar mais organizado, os jogos vão ficar com melhor qualidade, mais emocionante. Então, assim, a questão da liga, que a gente não pode esquecer depois no futuro. As ligas que estão surgindo, as ligas que já existem hoje, já carregam vários times de representatividade locais até, né? Mas o que eu ia perguntar é o seguinte, uma pergunta um pouco diferente, o olhar de fundo mesmo, ou de analista, você como tem uma cadeira que analisa diversos segmentos, agnóstico, né? Você vê quais são as principais diferenças, se é que existem ou não, na hora de fazer um valuation de um clube de futebol. Quando vocês estudaram a tese do Curitiba e tal, você enxergou mais familiaridade, olha, é um clube, mas tem que receita, tem despesa, a gente está olhando a curva dele, o quanto tem de cash burn, o quanto vai fazer de geração de caixa no momento XYZ, ou você enxergou muitas diferenças em relação a outros segmentos assim, do mercado? Acho que teve muita coisa que foi novidade, mas são rótulos. É o que o Renato falou, assim, a receita você não tem muito o que inventar, é televisão, é trabalhar na reorganização da liga, é melhor esportivo, você pode ser criativo, usar a comunidade para poder procurar um patrocinador melhor, melhorar a tua camisa, acho que isso tudo são opcionalidades. Acho que esse é o grande ponto que é uma tese um pouco diferente das outras teses que a gente avalia. Uma empresa do setor de varejo, você conta muito com a genialidade do empreendedor, você sabe ele muito bem, o cara tem que controlar bem o estoque, o cara tem que ter algum poder de preço, negociar bem com o fornecedor às vezes, depende de onde estiver. No futebol não é muito diferente, assim. Acho que o que muda você tem lá a venda do jogador, que é uma opcionalidade, você não consegue projetar, você tem zero capacidade de projetar isso, eu não sei quando vai ter um Neymar, quando vai ter um craque como o André, lá, o volante do Fluminense. O Vitor Roque agora, né? Vendido pro Barcelona. Vitor Roque, que quase 400 milhões de reais, né? 300 milhões de reais. Você não vai projetar isso, né? Não tem como colocar em nenhum estudo de viabilidade econômica e financeira isso. E no final são gratas surpresas, né? São surpresas positivas. Mas acho que no limite, olhando bem friamente, é uma empresa como outra qualquer, você projeta fluxo de caixa, você vai calcular uma taxa de retorno de mínima de atratividade, né? No nosso caso um pouco menor do que a do Rio Branco, como o Renato colocou bem, está num estágio diferente, tem mais receita recorrente, tem um pouco mais de dívida também, isso aumenta um pouquinho o risco da tese, mas no limite é uma empresa como outra qualquer. A lei da SAF ajudou muito nisso, porque tirou muito da insegurança, isso diminui a taxa requerida, mas acho que como analista ou como ótica de fundo, ótica do investidor, a gente olha como se fosse uma empresa, um business, te vê como uma gigante oportunidade, talvez seja um dos setores que a gente tem hoje mais desorganizados. A gente vê algumas coisas na indústria do futebol que são inacreditáveis quando você olha para outros setores que a gente tem empresas mais maduras, e no limite tudo isso é oportunidade, né? Perfeito. Tiro. Tem um ponto, só para complementar,
que apesar da lei da SAF ela ser 2021, né, então a gente ainda não teve movimento de revenda no Brasil, no mundo isso é consolidado. Então imagina que em Portugal, desde a década de 80, você tem a SADES lá, que é a Sociedade Anônima Desportiva. Então, as empresas, né, que são donas de clubes, os clubes são praticamente todos privados, tirando 3, 4 exceções ali, Barcelona, Real Madrid, enfim. Então, é um mercado consolidado. Então, você tem o benchmark lá, que são os múltiplos de receita. Uhum. Então, você pega aquilo ali e fala, pô, eu tenho um fluxo descontado aqui, né, fluxo de caixa, mas eu também tenho um benchmark. Então, eu sei que eu tenho um potencial de 2, 3, 4 vezes o múltiplo de receita. É uma tese de equity também, né? O exato. equity dá para crescer, né? Então, eu sei quanto que é feito lá em Portugal há 30, 40 anos e em algum momento isso vai chegar no Brasil, porque vai ser o mesmo fundo que compra lá, compra aqui. E ele vai olhar a mesma coisa. Então, você consegue validar se o valuation, que for a tese que você construiu aqui, ela tem alguma relação com o que já foi feito no mundo. Então, isso é muito utilizado também nesse mercado. Perfeito. E eu ia conectar a tese para a gente falar um pouco. O Eric conhece muito disso e gosta também de liga. Você estava falando do valuation. O Curitiba, me corrija se eu estiver errado, ele já recebeu digamos assim, uma bonificação, né, a premiação prevista por ter aderido à liga, né? Acho que o Curitiba aderiu uma liga, né? O Curitiba tá na Liga do Serengeti, que é a liga forte, como se fosse um signing bônus que tem uma previsão que a liga iria pagar. Mas assim, eu não entraria como uma receita não recorrente ainda, porque vai haver uma discussão ainda muito profunda. Muito provavelmente a gente vai voltar para a discussão da união das ligas. Uhum. Tem um valor muito maior a ser capturado se todos os grupos se unirem. Hoje os 2 grupos estão 3 grupos quase já, né? Porque os grupos de SAF já estão fazendo uma dissidência ali, né? Sim, mas eles se uniram à Liga Forte lá. Estão se unindo. Já chamaram o Rio Branco, daqui a pouco o Rio Branco tá aí. Não, a gente vai guardar os nossos 20%, quando a gente chegar na B, a gente vender mais caro. A tese dele é diferente. Porque a verdade é que é uma antecipação, né? Sim. Então eles estão antecipando, esse sign bonus é uma antecipação. Isso. Porque ele está vendendo por 50 anos o direito de transmissão lá por 20% dessa participação. Então, em algum momento, quem chegar lá vai ter o 100%, vai poder renegociar ou não, ou ficar com esse 100%. Mas eles são capazes de criar o valor, né? A gente não é capaz de criar valor. Então, a ideia da liga, ela realmente faz muito sentido porque a gente precisa gerar valor para a indústria. Então, se hoje todos os clubes juntos, né, o direito de transmissão é de 1,5 bi, eles entendem que dá para multiplicar por 3 de imediato só por negociar em conjunto. Né? E talvez eles tenham que abrir mão desses 20%, porque sem isso não dá para fazer. Então, idealmente eu não venderia esses 20% porque é muito barato, né? Eu antecipar isso por 50 anos, mas sem isso não faz. Então, vamos aumentar o bolo, a gente divide um pouquinho e fatalmente vai acontecer. Não tenho dúvida de que, enfim, a liga vai sair em 2025, vai gerar muito valor. Eu acho que tem um ponto importante que tem muita injeção de capital no futebol brasileiro de várias formas que vai acabar chegando na base da pirâmide. Então, quando fala de aumento de competitividade na Série B, C, D, fatalmente você tem dinheiro externo entrando pela SAF, pela Liga. Então, o Curitiba vem comprar um jogador no Rio Branco. Antes ele não tinha esse recurso. Perfeito. Mas ele vai ter esse recurso agora porque teve uma injeção externa, seja do fundo, seja da Liga. Então, você vai começar a ter uma construção, né? Você vai ter uma evolução do futebol brasileiro muito forte em todas as camadas, né? A gente vai acabar se capitalizando com isso. É por isso que eu acredito muito na tese de clube formador, né? Tem uma tese, né, de investimento em futebol ligada ao clube ser formador, né? Eu acredito porque o jogador é um ativo com o fortalecimento de cada série do futebol. Vai ter necessidade de maior competitividade, de mais jogadores, né, formados ou com qualidade. E eu ainda extrapolo um pouco o olhar do futebol brasileiro, porque quando você começa a analisar outras ligas, tipo a Árabe agora, né, que está comprando um monte de gente, apesar de talvez a chinesa ter diminuído também, enfim, tem uma certa variação aí no mundo, mas o mercado consumidor não é só Brasil, né? Então, eu acredito, sem ter estudado a fundo, eu acredito muito na tese de clube formador, porque vai precisar cada vez mais de jogadores para municiar todos esses clubes que estão buscando desempenho esportivo, que estão melhorando sua competitividade. Não, e acho que um ponto importante, Gilvan, que você colocou muito bem, tem 2 mercados se abrindo agora que acho que é um movimento nítido.
o mercado árabe é um deles, que já sempre foi bem agressivo, mas com contratações mais pontuais, foi jogadores ali mais fracos, mas agora pegando um jogador de clube europeu, contratou o Fabinho, fechou essa semana, né, com Al-Nass, um desses, algum Al desses aí, mas você tem a Liga Americana, e o americano ele olha para o esporte como espetáculo, acho que é na linha do que o Tito falou. Os caras já estão mudando a forma de comemorar gol, apagar a luz do estádio, pisca. Os caras entraram na Fórmula 1, poxa, trouxeram, revitalizaram a Fórmula 1. O Messi indo pra lá, o Suárez tá cavando a vaga pra ir, o Busquets. Você tem jogadores indo, vai fortalecer a liga. O americano é um mercado consumidor inacreditavelmente grande. Então, acho que esses dois polos muito fortes têm possibilidade de puxar o mercado, né? Pra quem tá entrando agora, eu acho que é uma puta oportunidade, porque você vai. Obviamente, você tem muita gente comprando muita coisa, tanto o clube, quanto o jogador, quanto o direito de televisão, os preços tendem a subir. Claro. Por outro lado, acho que para quem chegar depois vai ser um desafio, né? Porque você chegar numa indústria menos capitalizada, com preços inflacionados, acho que os clubes que não se reorganizarem e que não tiverem ter feito o dever de casa, muito provavelmente ou vão ser forçados a fazer isso em piores condições, ou vão ter que se organizar, né? Vão sofrer. Então, essa dinâmica de dois mercados nitidamente se abrindo, as oportunidades que vão surgir nos Estados Unidos, acho que tem um potencial enorme, a gente vai ver uma mudança na forma de consumir futebol. O americano não consome futebol, ou consome muito pouco em comparação aos outros esportes, beisebol e futebol americano. E acho que o mercado árabe que está tentando, mais uma vez, trazer nomes fortes para poder fortalecer as ligas, acho que ainda está um pouco mais distante. Não vejo ainda o consumo disso, mas o americano faz. O americano ele transmite cultura, ele exporta cultura. Poxa, acho que isso tem tudo para poder... Por um lado, é ótimo para quem já está, e para quem tá fora, acho que tem talvez um desafio aí com a questão da inflação. Não, o americano é aquele exemplo clássico do sportainment que a gente está falando aqui agora, do esporte e entretenimento. Com a grande diferença só da liga, a liga é uma realidade, Ivan. Porque você tendo essa coisa da gestão, da compliance, dos donos, é o produto. Você quer valorizar sempre o seu produto. Então não tem onde você fugir muito disso. Ele só fala da Liga Americana, que é uma coisa que a gente estuda bastante, porque lá, diferente dos outros lugares, você não tem descenso, né? Você não tem divisões de cima e descida. Então até eles são meio... Os donos... Não, acho que não é muito... A nossa praia é outra, porque tem essa coisa do entretenimento. Como é que eu tenho a receita programada X, aí meu clube cai, como é que eu vou perder essa receita? Como é que é isso? Eles não têm isso é meio para eles, é meio estranho. Quando você fala de mercado, né, europeu, meu clube ganha tanto como é que é isso? Vou perder tanto? Como é que é isso? Não existe. Então, isso é meio diferente. E a Arábia Saudita tem o governo, né, que é a coisa do governo local, injetando dinheiro, então também é uma coisa que a gente não sabe até onde, é uma coisa sustentável, curto prazo, médio prazo, é algo que a gente tem uma certa dúvida, mas enfim, é o momento que você falou até do clube formador e dos clubes todos, você entender o quê? Agora eu tenho uma situação aqui de ativos que eu posso chegar e oferecer aqui, tá na vitrine aqui, tá aqui, para ter caixa, por exemplo, de receita. Então, a Liga, eu acho que é muito nisso, mas a visão americana é que você está perfeito. A única coisa é essa situação dele específica, já até quando eu estava lá, fui na época que o Beckham foi para lá que eu estava lá. E aí você começou esse movimento, né? Do Beckham, mas era mais final de carreira. Agora, o Messi também está no final, ok, mas tem muitos jovens. Do São Paulo já fez para o Cincinnati anteriormente, muitos argentinos. Você começa a ver diferente, né? Então, é bem interessante essa visão de negócio, né? Entrando nesse tema da categoria de base, eu queria perguntar de novo para você, Renato, assim, não sei se está dentro do plano mais de médio ou longo prazo, mas como que é a categoria de base do Rio Branco hoje, né? O que vocês estão enxergando e o quanto isso fez parte da tese também? Essa tese de clube formador e tal, está dentro, tem aderência com o que a proposta... Isso me permite só complementar até a questão que você vê agora. O Sub-20 está na final agora, né? Do Sub-20. Essa questão dos finalistas ali da Copa São Paulo, né? Que é onde você já enxerga esse potencial ali de vitrine, né? Digamos assim. Então, como é que vocês estão pensando nisso? Agora o Campeonato Capixaba, Sub-15, Sub-17, Sub-20. Só para entender onde vocês estão pensando ali. A base, né, a categoria de base, ela é o que traz sustentabilidade para esse projeto, né? Então, vai ter uma injeção de capital, mas em algum momento isso vai acabar naturalmente. Então, a base é aquela que consegue gerar um recurso, né, para esse projeto ser sustentável. Num primeiro momento, como a gente tem um desafio muito grande no Espírito Santo, que é a falta de estrutura física mesmo, né? Isso você não resolve com pouco tempo, nem se você pudesse, se tivesse o recurso todo, você não conseguiria fazer, porque tem toda uma parte de licenciamento, né, de construção. Então, assim, leva tempo para você ter essa estrutura básica, para você ter um nível de competitividade interessante.
primeiro momento, assim, hoje a base do Rio Branco, ela vive de forma terceirizada, então é basicamente uma subsistência ali. A gente vai ter um olhar muito forte, vai ter uma mudança, mas vai levar tempo. Porque primeiro eu preciso dessa estrutura, que é o centro de treinamento que a gente vai construir, e também tem uma parte importante da nossa tese, que é o seguinte, como eu expliquei lá atrás, assim, hoje eu preciso formar um menino, mandar ele para um time maior, torcer para ele ser aproveitado nesse time maior, e aí sim eu tenho recurso. Então a gente entende que com sucesso esportivo eu consigo fazer essa venda direta. Então a nossa ideia é muito de ter o sucesso esportivo, ter a competitividade, e aí sim eu vou conseguir realmente pegar esse meu ativo e conseguir fazer a venda direta, que é onde está o ouro desse negócio. Então, elas vão andar em paralelo, mas a gente não tem um foco em vir aqui, formar jogador e esquecer o sucesso esportivo, assim, que é muito importante para a torcida e muito importante para o clube. As coisas vão andar em paralelo, mas a gente tem um foco muito grande no sucesso esportivo, que é o que a gente entende que alavanca a categoria de base. Não, e esse tema é legal porque parece fábrica, né? Como é que você cria uma base forte? Tem uma boa estrutura. O futebol, o cara chega muito cedo na base, né? Chega lá com seus 10 anos, 9 anos, precisa de alojamento, precisa de psicólogo, precisa de acompanhamento de nutricionista, de fisioterapeuta, e acho que o que o Renato colocou é isso, assim, os clubes que têm essa estrutura, eles hoje conseguem formar jogadores com consistência, né? Fluminense, São Paulo, Sport, Atlético Paranaense, agora mais o Alto Santos, que são times que historicamente formaram jogadores, né? São formadores. E a receita não me parece ser muito difícil, né? Você investe, você atrai talento, você retém talento, e aí depois acho que E entender os riscos, né? Porque ainda tem os riscos jurídicos também, que a gente tem coisa específica da área do direito esportivo. Você sabe até onde você vai começar a ter uma certa segurança naquele investimento. Sim. Você chega muito novo, você não tem segurança. Você está investindo, mas você, nesse sentido da lei em si, você não tem um amparo para ser a situação de ressarcimento, enfim. Você fala, pô, eu estou investindo aqui, mas onde é que eu estou amparado aqui de acontecer uma situação, de chegar aqui e alguém tirar o jogador? Então tem isso também que você, né, enquanto gestor, alinhar com o jurídico ali para entender essa lei para poder, né, mitigar riscos, digamos assim, né? Com certeza, é um desafio. É um desafio, porque... Desculpa. É um desafio porque é natural. Você imagina para um menino que está aqui no Espírito Santo, com uma estrutura muito precária, né, sem competitividade baixa, e vem a oportunidade do Flamengo, você fala, pô, não, eu vou te impedir de viver essa oportunidade. Como que eu faço isso? Eu tenho que dar condições para ele se desenvolver aqui. Ele fala, pô, eu vou morar na minha casa, eu vou estar perto da minha família, eu vou me desenvolver, né, nesse lado social, que eu acho que é grande parte do que se perde no futebol, né, porque o menino, ele vira uma estrela com 12, 13 anos. Então, porque ele tem que ficar longe da família, e ele é tratado como um rei, né, e aí quando ele vai se formar, ele perdeu esse cognitivo, ele perdeu esse laço familiar, e aí atrapalha muito o desenvolvimento desse jovem. Então a gente fala, como a gente mantém dentro da casa dele, da estrutura que ele precisa, para com 16, 17 anos, 18 anos já chegar mais pronto, né? Isso é um pouco do desafio, porque hoje é difícil, né? A gente impedir o sonho do menino de sair daqui para ir para um time maior, enfim, até seria injusto da nossa parte, né? Então a gente tem que primeiro criar essa estrutura para aí sim exigir isso, enfim, ou ter essa contrapartida importante para o garoto. Até nessa questão de jovens jogadores, né? Eu acho que com mais clubes com estrutura interessante, você vai ter melhores jogadores jovens, né? Porque outro dia peguei até um takezinho ali no Instagram ali do Bruno Guimarães falando da época dele e dos jogadores que jogavam na base com ele, né? Ali na mesma época. Ele falou do Paquetá e tal. Ele falou, cara, mas tinham jogadores que eram muito melhores do que a gente. E os caras não deram certo. Ou seja, o cara, se não der certo num time de estrutura, né, o cara não tem como se manter no futebol. Ele vai fazer outra coisa, vai trabalhar com outra coisa, porque não tem clubes com estrutura que o cara, não deu certo agora, precisa de um tempo mais de maturação, mas tem outros, 300 clubes aqui que eu vou acabar ali minha formação e pode estourar, pode se tornar um bom jogador. E isso eu achei bem interessante, assim, né? Na época que ele falou, cara, tinha um cara muito acima de bola mesmo do que a gente, só que os caras simplesmente não deram certo e depois se perderam no mercado do futebol e tiveram que ir para um outro caminho. Acho que vocês vão ter um desafio também interessante na linha do que vocês comentaram,
que é, para você manter um jogador aqui, você ter uma liga atrativa, vai ser muito importante, né? Não adianta nada você pegar, o teu Rio Branco fortíssimo, todo jogo 6-0. Aí, tu teu craque do teu time mete 3 gols por jogo. Mas o cara pega um time lá que, enfim, não é um time competitivo, você ofusca, de certa maneira, a estrela da tua estrela, né? Sim. Então você precisa da Desportiva forte, do Real Noroeste, o Branco de Venda Nova lá, é muito forte, e acho que é um desafio agora para os próximos times, né? De se reorganizarem, das famílias que já estão fazendo um bom trabalho, de aprimorarem ainda mais. E, poxa, acho que seria muito bom para o Capixaba ter a liga, né? Ver um jogão final lá no Kleber Andrade, seria ótimo. Pessoal, a gente está caminhando para o final, mas eu não queria deixar de tocar num tema bem rápido. Só para registrar, o podcast ele fica no ar sempre, mas hoje a gente está no momento que amanhã é a Copa do Mundo de futebol feminino, né? Se eu não estiver equivocado, amanhã é a estreia, não, como é que fala? O jogo de abertura. E só para conectar um pouco a nossa conversa, Renato, me corrija se eu estiver equivocado, mas salvo engano, na lei da SAF exige que seja feito investimento em futebol feminino também, não é isso? Sim. Conta pra gente assim, dentro desse projeto de longo prazo, é tanta coisa, né? É fazer a gestão do clube, a gente passou aqui por infraestrutura, que não é do dia para a noite, a gente passou em base, que também não é do dia para a noite. Nós estamos falando de futebol feminino, que muitos clubes, acredito que o Rio Branco não tem, então muitos clubes que hoje estão buscando a SAF, vão fazer SAF, vão partir do zero. Então, assim, você está cheio de desafios. Não, e isso até são parênteses que você está comentando, me deixa muito feliz até comentando sobre isso, que eu estou muito envolvido com o futebol feminino, né? Aqui, fora daqui, eu não ia deixar de falar disso. Eu fico muito, assim, quando a Copa do Mundo, enfim, que eu vejo essa evolução, né? Até as meninas que jogam no Corinthians, estava até aqui em casa recentemente, a gente conversou muito sobre a parte do Corinthians, da Ferroviária também. Então, que está falando até do produto. Não adianta você ter, por exemplo, ter clubes que jogam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro que tomam de 12-0, 13-0, 14-0. Que te valoriza o produto. Então, a partir do momento que a gente está nesse momento do futebol feminino, até agora, de Copa do Mundo, que eu falei, gente, aproveita, é o momento, é o timing de tentar mostrar algo diferente junto ao anunciante, enfim. Você tentar trazer, né, o povo para olhar com mais carinho que elas merecem. Aí vem essa questão da SAF, né? Então, aí já fica para você sem pressão, porque eu vejo muita oportunidade no Estado. Para as meninas que eu conheço, que a gente ajuda até a sair daqui para jogar fora. Mesmo fora, tem uma realidade que não é tão aquilo que parece, infelizmente, em alguns lugares assim, de Série A mesmo. Então, eu queria ver até de você, que já que você deu essa dica, para que esse é um desafio realmente, desse futebol feminino. Isso muito me interessa, tudo me interessa, mas isso com um carinho especial que eu tenho para estar no meio também. É um desafio, naturalmente. Eu vou ter a cobrança dentro quase da minha casa, porque a minha cunhada é jogadora profissional. Ela é uma das melhores do mundo futebol de areia. E a cobrança começa lá com ela já, dentro de casa, tá fazendo pressão. Mas assim, eu acho que a gente tem um desafio do produto, né? Das pessoas entenderem que é um produto que elas querem consumir, isso no geral. Naturalmente, a gente, com obrigação também, isso nos faz adiantar esse processo, não tem como adiar. Eu diria que no primeiro momento a gente deveria fazer com quem já faz. Então tem os clubes que são especialistas, que conhecem esse produto, que conhecem as meninas, que já sabem cuidar disso. Como que a gente se aproxima deles usando a bandeira do Rio Branco, que é uma bandeira muito forte, né? É uma camisa muito forte. A gente faz, né? A gente consegue dar amplitude para esse trabalho, trazer mais visibilidade com a torcida que já existe, que quer consumir Rio Branco. Pode ser peteca, eles querem consumir o Rio Branco, são torcedores do Rio Branco. E a gente pega essas meninas que talvez tenham esquecidas porque não tem visibilidade e dá essa visibilidade para elas junto do Rio Branco, que vai ter sua estrutura no futuro e, naturalmente, o futebol feminino vai ter um papel muito importante. Acho que é um papel até que a gente consegue ter mais relevância mais rápido, né? Exatamente. Como você tem pouca gente fazendo, você consegue, com um pouco de estrutura, chegar no nível de Série A, né, do futebol feminino e no final do dia a sua marca, né? A sua marca em evidência, que pra gente vai ser muito valioso. Para os investidores, né? Nesse sentido, esse olhar diferente, que eu sempre falo, porque vocês têm empresa, a gente tem empresa. Então, de olhar com esse carinho, nesse retorno, que é certo. Eu falo por experiência própria. Onde eu pude ajudar, de patrocinar, de estar junto, cara, é impressionante.
E não num volume que eu espero que vai ser nesse caso do Rio Branco. Pequeno, mas o retorno sempre veio. Então, bom você ter trazido isso aqui, que realmente é algo importante. Pessoal, pra gente finalizar, eu vou deixar o encerramento com você, viu, Eric? Opa! Mas eu vou agradecer Tito, Lang, Renato, por terem vindo. Depois eu quero conversar com o Lang, vou fazer aqui quase que um compromisso, quero conversar com o Lang, ver como é que tá ainda a distribuição do Curitiba, que eu tô querendo comprar uma cotinha lá. Então, só quero ver, ter certeza aí se ainda tô pegando um valuation bom, se esse valuation já subiu demais. O produto é bom, isso eu posso te garantir. Porque o dia que saiu o anúncio da Liga, aí eu falei, subiu o valuation, cheguei atrasado. Vamos conversar. E vou fazer um compromisso com o Renato também. Eu sou frequentador já do estádio, eu vou nos jogos do Vitória, eu já sou um desses torcedores que de alguma forma tem alguns amigos que vão, a gente vai, consumo futebol capixaba, eu vou no estádio, tenho blusa, tô no grupo e não fui no do Rio Branco ainda. E eu tenho alguns amigos que acredito que até talvez fazem parte lá do time que entrou com vocês na gestão, que eu vejo postando, estão frequentando o estádio, e aí tô com compromisso aqui de ir no jogo do Rio Branco também. O dia que você quiser, tá mais que convidado. Pessoal, muito obrigado. Eric, vamos lá. Fazer a final aqui? Obrigado aí vocês terem vindo aqui no podcast do CQC. Ele faz parte do nosso CQC, mas também tá nas duas partes aqui. E só para finalizar mesmo, falando dessa felicidade que hoje eu tive aqui, Gilvão, de verdade, de ver 2 profissionais realmente capacitados, gabaritados, falando do tempo que a gente ama, e com essa visão que me fez muito feliz de ver que existe realmente esse caminho que a gente pensa que é o correto e está vendo de perto. A parte do fundo de private, essa visão de negócio, aliado ao entendimento do que é o produto futebol, que não é tão simples, e gestor diretamente da área, essa coisa da estrutura, de você... E com a palavra que ele usou, que eu gostei muito, a gente está fazendo comunicação, né? Aqui, com todo mundo, da comunicação, dessa transparência, que é fundamental. Entender esse produto de futebol, do jeito que vocês estão começando, que eu fiquei muito feliz desse entendimento que você já tem, é um caminho realmente de sucesso. E eu espero muito realmente que no Espírito Santo aqui a gente consiga, né? Vamos junto, ver jogo aí e tal, falar com os amigos para virem aqui. Desejo muito sucesso a vocês. Muito bom estar aqui. Até a próxima, né? E para os ouvintes do nosso podcast, se você gostou, curte, compartilha. Até a próxima. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo ele categoria Diamante, ArcelorMittal, Vale e Cezan. Categoria Master, Apex, Banestes, Med Senior e Cicobi. Categoria Pleno, Baker Tilly e SH, Machado, Mazei e Pinho Advogados. Time Now e FUCAP Business School. Apoiadores: Accounting, Contabilidade e Consultoria, Ótima, Rede Vitória, TES Contabilidade e TV Capixaba. E apoio institucional da FUCAP Business School.